Bem-vindos ao 6º episódio de Verdade Tem Boca. Hoje nós estamos com mais um empreendedor, Marquinho Robocop. Marcos, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. Nós temos uma história muito interessante e mais do que histórias, nós temos fatos, caminhos já trilhados, resultados já conquistados, que a gente queria começar com esse movimento aqui. E seja bem-vindo. Vou começar agora fazendo um reconhecimento, né, cara? Porque o Marco ele já traz mais um do que resultado, justo, né? mais do que justo. E em tempo. A gente preparou aqui para você umas placas de reconhecimento sobre o seu trabalho. Que bacana. De 100 mil de faturamento. Pô, show de Você já bilheteria. tá Mais de 100 disso, mil, né? já 125 mil, mas o próximo prêmio é de 150k. Você já passou com o louvor dos 100k. Tão de bilheteria, importante obrigado. quanto olhar o quanto você já atingiu, é o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Rapaz, tô me sentindo até no Oscar, viu? Querido. Você já passou Perfeito. por 10, já passou por 50, Já chegou a 100. passou por 10, já Opa. passou por 50, chegou a 100. Parabéns. Pô, obrigado. Parabéns. Obrigado, Carlos Mais Senda. do que merecido. Pô, obrigado. Acho que essa parceria aqui, isso daqui, a gente acaba conseguindo passar isso aqui também uma mensagem muito positiva para todos. Se uma pessoa consegue, se um homem consegue, É isso, o outro querido. pode fazer também. Todos É isso, podem. perfeito. E dentro da situação. Então, obrigado. Essa é a 10K. intenção. Onde está a câmera ali? Ali, pronto. 50K e 100K. Que E venham os 150, que já está um ano chegando. e 3 meses, basicamente, nessa parceria, não é isso? 1 ano e 3 meses Olha só. Maravilha, pô, muito obrigado. Vou E deixar sem aqui. parar de fazer o que você já fazia como sua atividade principal. Vamos o que é mais conversar importante. sobre isso, com Vamos certeza. conversar sobre isso. Com certeza, vamos lá. Show de Bem-vindo, bilheteria. querido. Como é que você começa? Como é que você entra nesse cenário aí do mundo do taxista? Quanto tempo tem isso? Paz, na praça, né? A gente virei taxista contra a vontade do meu pai. Ele falou que era muito inteligente para ser taxista, mas devido às coisas que foram acontecendo na nossa vida, né? Antes do táxi eu trabalhava com reforma de sofá, então sempre fui uma pessoa que busquei realmente empreender, sempre na minha vida, desde pequenininho, essa que é a grande realidade. E posteriormente, em 2004, né? Eu virei taxista, né? Comecei a trabalhar numa empresa de táxi, meu pai não queria dar o meu táxi, o táxi dele para mim. Mas Ele graças já a era Deus taxista, né? meu pai já era taxista, meu pai foi taxista e dono de banca de jornal. Sim. Então, minha vida sempre foi meio que dentro da banca de jornal e sempre sentado ao lado do meu pai num táxi, né? Sempre pedia pro meu pai dirigir, desde pequenininho, né? Sempre gostei de dirigir, mas meu pai nunca, até por uma Nunca questão deixou. de coerência, nunca deixou, né? Resumo da história. Aí em 2004 virei taxista, com a minha primeira filha Beatriz, e aí fui trabalhar na empresa do Pascoal, pagando diária. Meu pai ficou chateado comigo, porque não queria que eu terminasse, fazer outras coisas particulares. E aí a gente começou ali naquela luta, né, em 2004, 2005. Depois eu aluguei uma autonomia, comprei meu táxi, fiquei pagando. E aí foi. Hoje a gente já tem 20 anos de praça, né? 2004, 2024, isso aí, 20 anos de praça. E sou muito grato ao táxi, porque tudo que eu sou hoje foi graças ao meu pai, que conseguiu dar estudo a não só a mim, mas aos meus outros 2 irmãos. Então eu venho de uma família de taxista, né? E basicamente essa luta toda. Em 2014, né? 2013, 2014, quando a Uber entrou no mercado, né? Muita gente se desesperou. Eu vi, infelizmente, nessa luta do táxi, eu comecei a me envolver politicamente, né, nessa luta do táxi, porque a gente começou a ver a precarização do serviço vindo primeiramente para o segmento do táxi. Com a chegada do Uber, né? Do Uber. Mas eu começava a ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, e eu via que não era só um problema só. A tecnologia é muito boa, sou favorável, óbvio, que nos ajuda muito, mas ela tem que ter uma política pública que também proteja o trabalhador. Pelo menos essa é a minha visão. E na época, né, a Uber acabou entrando no mercado e a gente começou a militar na categoria do táxi, como a gente fala, em prol do taxista. Então isso acabou a gente se envolvendo muito, né? A primeira manifestação contra um stand da Uber foi feito por mim ali no Clube Germânia, na Gávea, e ali a gente praticamente ali acabou marcando nosso nome, até o nosso apelido aí, como o pessoal ouve aí. Como é que surge isso? É nesse tempo? Isso é Eu interessante. estou curioso para fazer essa pergunta. Sempre quis saber. Ele me deu a Isso. deixa. No caso, né, nessa primeira manifestação, eu tinha um celular, infelizmente, muito ruim. E nesse celular muito ruim, eu começava a falar, pessoal, vem pra cá, a gente come agora, à noite, não podemos deixar que a coisa aconteça sem a gente avisar a população ou a gente proteger o nosso mercado. E a minha voz, nesse celular ruim, começo de WhatsApp, saía uma voz robótica, de robô. E aí 2 malucos lá do meu ponto de táxi, que por apelido de engraçados também,
Cebolinha e Batatinha. Sim. Eles começaram a falar, mas quem é esse maluco? Inclusive. Aí eles, quem é esse maluco que tá chamando aí com voz de robô? Aí o Robocop, vocês não conhecem não? O Robocop, e ficou. Ficou. Aí acabou colando. E foi muito interessante, porque acabou virando um sobrenome. Então já tem 10 anos esse apelido de Robocop por causa do celular quebrado. Exatamente. Um celularzinho ruim, quebrado em 2014. Fiquei com esse celular durante um ano até conseguir trocar. E foi aí que nasceu o apelido marca, Robocop. Né? Foi a marca. Foi a mesma marca que eu usei dentro da luta do táxi. Ficou marca Robocop. Depois eu vim em 2014, né? Quando a gente começou a envolver. Começou as manifestações tiro e porrada de bomba, como a gente falava, eu sempre fui meio contrário a isso. Por quê? Porque, na verdade... Não é a solução, não é a solução. Assim. Briga, Só que o que acontecia? Você fazia com que a população ficasse contra o taxista, porque você fazia a manifestação para parar o trânsito, só que isso acabava prejudicando a vida de muitas pessoas. E eu sempre falava, olha, vamos fazer diferente. Aí, em 2016, depois de 2 anos nessa luta, em 2016 a gente fundou um grupo chamado Taxista Ações Positivas. E nesse grupo, Taxista Ações Positivas, a gente começou a fazer algumas manifestações positivas. E a primeira foi, em 2016, Olimpíadas, né, a inauguração dos Arcos Olímpicos, em frente ao Copacabana Palace. 4 horas da manhã estava eu lá, imagem do nosso grupo, colocando 365 cruzes do lado dos Arcos Olímpicos. E, paralelamente, a gente também fez uma carona solidária na igreja de São Cristóvão, porque era dia do motorista. E como a gente colocou do lado dos Arcos Olímpicos, então logo pela manhã o RJTV já estava gravando ali, passando os Arcos Olímpicos, e do lado, de forma inteligente, uma ação positiva, tinha o quê? As ações das cruzes. Sem violência, sem nada. Sem violência, todo mundo queria saber, e botamos faixa contra, na época, alertando sobre a juíza Márcia Alvarenga na época, de uma liminar que tinha sido feita para poder impedir que os carros da Uber fossem presos e tal, e ali foi uma manifestação positiva que o próprio taxista reconheceu. Cara, a manifestação que o Robocop fez teve mais repercussão que todas as nossas que foram feitas. E ali acabou nascendo o grupo Taxi Ações Positivas. Dali a gente ajudamos muitos taxistas que, de uma forma ou de outra, a gente começou a ficar à frente das manifestações para arrecadação de alimentos não perecíveis. Eu fiquei responsável de fazer cesta básica para o taxista, né? Porque nessa caminhada, a gente perdeu muitos companheiros que, infarto, tiveram que começar a trabalhar de forma precária, muito mais do que trabalhava antigamente, então que trabalhava 12, 14 horas, a gente teve muitos casos, teve amigos meus, inclusive lá do meu ponto, que se enforcou, se suicidou, então a gente teve umas situações muito complicadas. Aí a gente conseguiu ajudar, fizemos uma campanha 30% off do taxista, dar desconto diretamente na maçaneta, e aí fizemos muita coisa mesmo. E ali em 2020, quando veio a pandemia, a gente também ficou na linha de frente, né? Em 2020, né, a pedido da categoria, nossa ideia nessa época era criar uma frente parlamentar. Eu vim candidato a vereador também. Então você já assumiu essa veia política em algum momento. Exatamente. Aí viemos candidato durante a pandemia, ali na primeira, em 2020. Só que aí logo no ano seguinte, né, a gente teve uma votação legal. Só que no ano seguinte, que a ideia era de 22, vim candidato para construir uma candidatura de união. Em 2021, infelizmente, aí veio um grande golpe na minha vida, onde eu perdi a minha esposa, né? Em janeiro de 19 de janeiro, infelizmente, ela teve um AVC isquêmico. E aí, infelizmente, não resistiu, e aí eu fiquei... Sem aviso, né? Uma coisa que acontece... Exatamente. Então, aí a gente teve que se reinventar mais uma vez, se reinventar como pai e mãe ao mesmo tempo. Eu fiquei com o menininho, meu filho de 10 anos, para cuidar. E aí, no caso, o Bernardo hoje, graças a Deus, já tem 13 anos. Mas foi onde que, graças a Deus, a tecnologia, que eu falei, né? O YouTube foi a melhor coisa, porque aprendi a fazer comida no YouTube, fazia um monte de coisa. Aprendeu a se virar. Aprendi a me virar bastante no YouTube. E tive um casal, né, de filhos nesse relacionamento. A minha filha que vai me dar um netinho agora, né? Vai nascer parabéns, Robocop. Um pequenininho agora no final do mês, ou logo no começo. Você, vovô também. Você também. Espero que não me ligue agora, que senão a gente vai ter que sair correndo aqui. A mesa dos avós. Né? Não, a minha dá pra esperar. A minha netinha ainda 6 de junho. Dizem que essa é a hora da gente realmente estragar o neto, né? Sim. Não pode dar chocolate, não pode dar isso? Não, e com prazer. Deixa vir pra cá. Deixa vir. Na casa do vovô tudo pode. Tudo pode, exatamente. É isso. E aí, Carlos, então nessa loucura da nossa vida, né? E aí em 2019 também a gente abraçou uma causa que depois deixar para falar depois no final do Táxi.com, que é o projeto da Coptaerj também.
Mas o mais bacana nisso tudo, que acho que foi a mensagem, até antes da gente começar aqui que eu estava falando, que um homem pode fazer, todo outro pode fazer. A gente também com a Uber acompanhando, lutando, eu comecei exatamente a fazer vídeo, mostrando para o taxista a importância dele se reinventar no mercado. Lembra que eu falei da ação positiva? Então, nosso grupo tinha um canal no YouTube e até no Facebook, onde eu começava a dar dicas para o taxista se tornar cada vez mais profissional, porque nada supera exatamente quem é o profissional, né? Porque por mais que a gente tenha um motorista de aplicativo, que eu acredito também, óbvio, do lado de lá também tem pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas competentes, mas que devido ao poder público não regulamentar, quando o poder público não regulamenta, o mercado se regula. Então, os grandes profissionais, o melhor do mercado, acaba criando uma carteira de cliente. Sempre que eu falava para o taxista era o seguinte: passageiro passa, cliente fideliza. Então, quando você faz um bom serviço, quando você, por exemplo, sai do seu táxi para abrir a porta para uma senhora, para ajudar ela a sair, pegar as compras dela, levar ela até a porta. Sim, sabe? Você é o que marca, faz toda a diferença. É o que marca, dá um cartãozinho seu para aquela cliente, dá um bom dia, um boa tarde, não fazer aquilo de qualquer maneira, ser perito naquilo que você faz, profissional, você acaba criando uma carteira de cliente. E aí esses clientes especiais, eles já acabam não querendo, não é a questão mais de desconto. Transporte, a gente querendo ou não, a gente está levando vidas. Sim. E a vida não tem preço. Então foi que eu sempre passei por... E eu consegui, graças a Deus, nessa época, criar uma carteira de clientes particulares meu, onde conseguiu me manter. Mas, paralelo, eu sempre busquei algo paralelo ao táxi, para não ficar preso só... Sempre foi uma busca, uma incomodação, né? Eu preciso de rendas, outras rendas. Exatamente, outra renda para a gente não ficar preso, né? Acho que é que nem você pegar ali os seus ovos, assim, você tem ovo e botar tudo numa cesta. É verdade. Pô, se você tem 3 ovos ou mais, bota uma cesta, bota outra cesta, porque se uma cesta virar e quebrar, você tem mais 2 para você fritar os seus ovos ali, né? Sim. Eu acho que é um pouco, financeiramente falando, eu acho que a vida é um pouco disso. Então, a gente acabou que, graças a Deus, apareceu a oportunidade da Total Bem, dos planos Total Táxi, né? A convite exatamente não só do nosso amigo Alexandre Rezende, mas é você que abriu as portas para a gente também. Estamos hoje aqui, até mesmo aqui no seu podcast, aqui junto com você, e recebendo esses prêmios, né? Graças... Em só 1 ano e 3 meses, o que é bom a gente enfatizar. Isso, em apenas pouquíssimo tempo, um resultado brilhante, que na verdade o mérito ele é seu. A ferramenta a gente te deu, uma ferramenta possível, você mesmo citou aqui agora, que se eu conseguir, outros podem conseguir também, obviamente que sim, a ferramenta está aí, mas você usou de forma brilhante, por isso você tem os resultados que você tem. Sim, não é só esse resultado, né? Para quem está nos ouvindo agora, né? E ter as portas sempre, como a Total Bem faz, né? Deixar as portas sempre abertas, todos podem fazer, né? Tem também as premiações, né? Que a gente acabou não falando. Verdade. Por exemplo, o celular. Verdade. Que hoje eu tô aqui. O que você já ganhou aqui nessa trajetória, Você botou ali a plaquinha de 10, de 50 e de 100K. Então, nesse caminho de 10, 50, 100K, você já ganhou bastante prêmio com a gente aqui. Sim, a gente começou com os prêmios, tinha as metas, lembra? Do Outback. Do Outback, era um voucher de R$400 para ir no Outback, você ganhou vários. Ganhamos vários, fomos bater na meta, quanto mais foi batendo meta e ia ganhando. E embora, enjoou ganhando. De Outback, tu tomou chuva no Outback. Enjoou. Exatamente. Mas foi legal, foi legal. Aí depois do Outback veio outras metas também. Teve uma outra também. Teve o celular, teve o computador. Não, mas antes do Outback, tinha um outro voucher. Teve um outro voucher, agora não estou lembrado agora não, mas teve alguns outros vouchers também. Alexandre poderia lembrar, não me lembro. Agora eu não estou lembrado, mas teve um outro voucher, não sei se foi alguma coisa eletrônica, mas teve um voucherzinho especial também. Sim. Estou lembrado agora, mas vamos lá, batemos a meta, depois batemos a meta do celular, foi um celular, hoje nós temos um celular realmente, graças a Deus, de trabalho muito legal. Que a voz não sai mais robotizada. Não sai mais robotizada. Pessoal, mas o apelido persiste. O apelido persiste. E aí é engraçado, o pessoal chega perto de mim, pô, mas Robocop, eu pensei que você era grande, forte. Mas eu falei, não, é questão do celular. É mó barato isso. Aí você ganhou o celular, notebook. Ganhamos e celular, a próxima meta? Ganhamos notebook e agora estamos trabalhando para a próxima meta, que é o carro. Carro Deus 0 quiser. quilômetro, é isso? Tem meta de carro 0? Tem meta de carro 0. Você estamos trabalhando para isso. Você está duvidando que vai bater o carro 0 ou não? Não, estou duvidando não, só trabalhando. Só trabalhando para isso. Entendeu? E o mais legal, Carlos, é o seguinte... Independente se o cara for taxista ou trabalha em algum segmento, quando eu comecei e tive a proposta vindo, o que eu achei legal era o seguinte, porque era algo que dava para me fazer paralelo ao táxi. Não era algo que ia me tirar do que eu já ganhava.
Eu continuava fazendo meu serviço. Não era no algo meu que táxi. te obrigava a correr riscos Exatamente. para criar renda extra. Você poderia trabalhar ela como uma renda extra. Exatamente. Até que ela se transforme em renda principal. Exatamente. Aí, se você quiser, você para com o táxi, ou demite seu patrão, faz o que você quiser. É isso. E foi algo legal, porque eu consegui fazer esse serviço paralelo ao táxi. O que eu tinha que investir? Era o meu tempo. Eu tinha que tirar um tempo, obviamente, para que eu pudesse aprender como fazer o serviço, como fazer a venda da proteção Você veicular. investiu em capacitação. Em capacitação, exatamente. E depois usou o tempo que você já tinha que usar de qualquer maneira. Você já passava o dia sentado no táxi. Isso. Você podia estar falando da vida dos outros ou falando da sua. Ou do lado de fora do seu futuro, ou do lado de fora fofocando. Então você está falando de coisa que... Eu estava dentro do táxi estudando, aprendendo a fazer o negócio em si, né, paralelo ao táxi na época. E foi vindo. E com 1 ano e 3 meses nós tivemos um resultado muito legal que hoje, graças a Deus, me dá uma margem legal de poder passar um final de semana com meu filho, coisa que antigamente eu não tinha, né? Poder estar ali com a minha filha hoje, ajudando ela também na questão do filho. Pode falar. Que super interessante o que ele falou, me perdoe de interromper. É porque você colocou como não é só o dinheiro, é o que o dinheiro pode comprar. O dinheiro pode comprar tempo. Isso. O dinheiro pode dizer assim, sábado e domingo eu não vou sair para rodar. Por quê? Porque a minha renda hoje no Total Táxi é maior do que a minha renda no táxi. Então, se eu perder 2 dias para estar com a minha filha, isso não vai me afetar financeiramente. Exatamente. Então, não é só o que o dinheiro... Porque o dinheiro a gente olha só para a moeda, mas não é a moeda, porque a moeda compra tempo. E tempo não tem preço. Isso, exatamente. Fazer também não só pelo que gosta, mas pelo que não gosta. Ficar longe dos meus filhos eu não gosto. Eu também, não, exato. A gente tem uma máxima que a gente fala que o que desperta, e você hoje, como um empreendedor que já está subindo de degrau, para ter equipe, para ter pessoas ligadas a você, confiando no teu resultado e na tua orientação, na tua mentoria, isso vai acontecer também. Sim, sim, sim. E a qualidade de vida, né? Vocês estavam falando de filosofia de vida, eu gosto de uma europeia, né? Que é você... Eu vi isso de uma senhora dentro do táxi. Táxi também é cultura e revolução, tendo ouvidos para aprender. Ela falou, meu filho, a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E eu lembro que principalmente quando veio a precarização, veio a questão da Uber, muitos companheiros meus e eu também, a gente basicamente de segunda a segunda trabalhando, sem ter tempo para ficar com família, com esposa. De segunda a segunda, horário tendo que trabalhar mais tempo, porque as corridas começaram a diminuir. Então, cara, a gente começou exatamente a viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Chegou um ponto de não ter essa condição. Óbvio que hoje em dia, graças a Deus, o mercado já está se regulando. Hoje, particularmente, eu não trabalho mais focado como eu trabalhava só no táxi, devido, graças a Deus, ao projeto Total Táxi, Total Bem, e as portas que se abriram aqui. Hoje eu tenho, obviamente, uma renda paralela junto ao táxi, mas eu gosto de ser taxista. É engraçado isso, que o Rezende não nos ouça. Ele fica puto quando eu falo isso pra ele. Mas eu amo isso. O Rezende é mó barato, a gente brinca com isso. Aí, final de semana eu vou, faço de vez de trabalho, mas não é mais aquela obrigação. Sim. Então eu consigo organizar minha filha para poder ficar do lado da minha filha e do lado do meu filho final de semana. Final de semana agora... E perto dos teus clientes, que na verdade os teus clientes são taxistas. Exatamente, exatamente. Então é muito gostoso você poder trabalhar sem aquela pressão de, poxa, cara, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar o conserto do carro. Tenho que trabalhar porque eu tenho que levar o leite das crianças. Tenho que trabalhar porque tenho que, por exemplo, pagar o aluguel. Uma coisa. E assim, naquela pressão, sabe? Essa pressão não existe mais, né? Hoje, graças a Deus, não existe mais. Graças a Deus não existe mais. Não só o táxi, mas graças ao nosso projeto, né? E graças a vocês, né? De uma forma ou de outra aqui, que nos deram suporte. Aproximadamente, eu acho que a renda que você tem hoje com o Total Táxi já deve superar 2 vezes a renda que você tem normalmente no táxi. Sim. Mensal. Sim, mensal, sim, digo assim. Então, por exemplo, você tem 3/3 de faturamento, no qual 1/3 era a tua renda, que era a principal. Hoje ela virou uma renda paralela, porque a tua renda principal hoje é o Total Táxi. Exatamente. Renda principal no sentido de que é o mais pesado financeiramente que você recebe no mês. Você entende que tem que manter o táxi, até porque o táxi é o teu ponto de contato com os teus clientes, é a tua empresa. Isso. Mas é a empresa que agora, você é o patrão dela, você não é mais o empregado dela. Isso daí. Você decide quando ela abre, quando ela não abre. Exatamente. A meta que ela tem que alcançar, você coloca suas próprias metas. Exatamente, perfeito. História bonita de ouvir, então, muito boa. Acho bacana, porque exatamente hoje eu não trabalho mais no sufoco. Eu abro a minha empresa, o meu táxi, trabalho, até brinco, você tem, como é que é? Home office, né? Isso. No meu caso é home car. Posso trabalhar dentro do meu carro, posso trabalhar dentro do escritório, assim vai dentro de casa. Sim. Então, o legal desse, hoje em dia, né, a tecnologia em si, é um negócio onde você consegue desenvolver onde você estiver.
Onde você tiver, você consegue desenvolver. Então, eu acho que é bem prático também. Você faz a venda no aplicativo, Isso. o pessoal não sabe. Você faz a venda no aplicativo, você faz a vistoria do veículo no aplicativo. Uma auto-vistoria que o cliente faz. O próprio auto-vistoria do próprio cliente, você não precisa nem você meter a mão para fazer, você envia para ele, já tem auto-explicativo, não é isso? O aplicativo ensina o cliente a tirar foto do táxi. Então você na rua, você faz a captação do cliente, você faz a venda, faz a vistoria e a ativação da cobertura. Exatamente. Tudo na mão do celular. E sabe o que é legal? É o seguinte, que é algo que me encantou no negócio, no projeto. Após a pandemia, se você parar para pensar, depois de 2 anos da pandemia, por isso que atrapalhou até o projeto da Coptaed, porque o projeto da Coptaed, o taxista passa a ser dono, ele tem que pagar uma taxa de adesão. Mas como é que eu ia cobrar uma taxa de adesão por um taxista se eu estava durante 2 anos entregando cesta básica no meio da rua para esse taxista que estava precisando, estava todo mundo em casa, então estava todo mundo, né? E muitos outros taxistas e pessoas que estão nos ouvindo agora, motorista de carro particular normal, motoqueiro, todo mundo estava lutando para sobreviver. Ponto. Então, algumas despesas, algumas contas, obviamente, natural atrasado. Vamos pegar aqui, por exemplo, seguro de carro. Muita gente, infelizmente, muitos taxistas acabaram atrasando o seu seguro. Então, muitos perderam o quê? Perderam o bônus que tinha no seu seguro, porque, infelizmente, devido ao que aconteceu, atrasou. Muitos taxistas acabaram atrasando algumas contas, então isso acabou, infelizmente, negativando o nome desses taxistas. E uma preocupação após a volta da pandemia foi, caramba, e agora? Como é que o taxista vai ter o seu patrimônio do seu táxi protegido? Como é que agora esse taxista vai fazer? Porque quando ele vai fazer a cotação em seguradoras convencionais, fica muito caro. E muitas vezes o devido ao carro que tem não é nem aceito. Ou por causa que está o nome sujo, não consegue fazer. Ou quando não é aceito, é cobrado caro demais já para não fazer. Exatamente. Resumo da história. Eu vejo também hoje o trabalho que eu desenvolvo também até como um trabalho social. Por quê? Porque a gente consegue trazer um produto numa parceria muito bacana, onde a gente consegue um preço justo. Acredito que o nosso plano hoje possível, cabe no bolso do cara. Sem modéstia nenhuma, nosso plano é o melhor do mercado hoje em dia. Sim. Isso é absoluto, a gente sabe disso. Com menos de R$10 por mês, por dia, R$9, R$8 por dia, o cara está protegido contra tudo. Exatamente. Não só preço, mas de entrega também, né? Isso. Sim. Que entrega o que promete. Tem tudo certinho que precisa ter na Secretaria Municipal de Transporte, na parceria que já existe. Então a gente consegue entregar um produto para o taxista que é viável. Então, quantos taxistas, eu estava até conversando isso outro dia com a Resende, quantos taxistas hoje a gente conseguiu ajudar que poderia estar desprotegido, que poderia ter perdido o seu táxi se não tivesse a proteção conosco, em um acidente, uma batida, e a gente conseguiu consertar, tivemos perda parcial. Só para você ver o tanto que a gente já indenizou. 99% desse povo, se não fosse a gente, já está sem seguro. Isso daí. Então, perda total, proteção. Perda parcial, fora outras coisas mais. Então, a gente conseguiu trazer realmente algo social para ajudar a nossa categoria do táxi. Então, automaticamente que eu me ajudo, mas Sim. eu estou conseguindo ajudar muitos outros companheiros que ainda precisam ouvir mais, de conhecer mais do nosso plano. Você falou de cesta básica, de dificuldade, e do cara ficar parado, a crise que isso é para ele, porque o táxi é o negócio dele. Então, nosso produto ainda contempla também o famoso lucro cessante, né? No qual ele tem uma renda garantida durante 30, 60 dias, enquanto o carro do cara está parado, Exatamente. Ele está recebendo para ficar em casa. Então, estou resolvendo um problema social também de uma família que ia ser impactada financeiramente se ele não tivesse proteção. E ele não tinha até o projeto ser lançado, porque a maior parte dos taxistas não consegue. É o que a gente chama da renda garantida de R$100 por dia. A renda garantida. Né? Porque lucro cessante é quando o coisa bate, mas é R$100 por renda garantida, no plano total Tax Turbo, né? E a gente ainda tem, que espero que ninguém precise usar, que é o auxílio funeral. Sim. Onde, se Deus livre e guarde, se acontecer alguma coisa com ele, além dele ter o auxílio funeral para ele, ele também tem a família dele assistida com 6 meses de cesta básica. Sim. Que a gente ainda ajuda, Olha, isso. dentro do plano. Então, é um projeto social. 400 km de quilometragem de reboque, olha só. Atende não só o município do Rio, mas atende fora, porque 400 km são 200 km indo e 200 km voltando, que é assim que se mede reboque. A Angra dos Reis é 150, 160 km. Teresópolis, Petrópolis, 100. Região dos Lagos. Então, o nosso reboque ainda vai pegar ele longe, fora do município do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é um plano completo, baseado, obviamente, dentro do município do Rio de Janeiro. E o principal, que cabe no bolso, porque é um precinho. É isso aí. Que o cara coloca no custo dele e não se aborrece com mais nada. E cai entre nós, fora outras coisas, porque o pessoal fala assim, mas que até foge, né? A gente, às vezes acontece, né? De um taxista, reboque. Às vezes a gente aqui, você sabe disso, às vezes a gente até atende reboque, que
que nem deveria atender, mas a gente vai dar um upgrade, não, vamos ajudar o taxista. Então, até coisas que estão fora, muitas das vezes, até ali dentro do nosso contrato, Sim. a gente acaba, você autorizando, outros também, você já autoriza, pô, não, vamos ajudar o cara, e a gente vai lá e ajuda. Então, não é só, a gente não visa aqui só, pelo menos assim, até nesse 1 ano e 3 meses que eu tô, posso falar com mais tranquilidade, que a gente aqui na empresa em si, a gente acaba sendo uma família e a gente não só vê o lucro, a gente vê a tentar ajudar o taxista na necessidade. Resolver um problema que já existe, né? Exatamente. O resto é consequência. Exatamente. Então, poxa, a empresa nossa hoje em dia, estabelecida, ela ajuda muito os taxistas. Então, isso é o que me faz ter a confiança e a tranquilidade de passar um produto onde eu posso olhar para o taxista, olha, pode vir, meu táxi é protegido pela Totalbem, tantos outros companheiros, pegamos outros taxistas que dão exemplo, e podemos passar isso com tranquilidade para a categoria, para que a gente possa continuar ajudando a categoria e a gente possa também fazer com que outros companheiros, de repente, caso queiram, possam empreender junto conosco. Então é fantástico, acho que é só uma questão mesmo de crescimento e o taxista, outros companheiros também conhecer o projeto, tanto para se tornar associado nosso, como aqueles que quiserem também, de repente, desenvolver o negócio com a gente também, está dentro do jogo. E aí vai, não é verdade? Claro. E assim vai. Eu acho que ele tinha diversas desculpas para dar no meio do caminho. Ah, sim, a gente sempre tem. Tem. A gente sempre tem, até porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, se especializa. Não é? É verdade. Não é verdade? Ele já tem na te- ponta da língua, ele só faz isso, ele só dá desculpa. Então não importa o que você abra de porta para ele vai ter uma desculpa para te dar. Sempre. Você poderia ter uma desculpa para dar, a gente sempre tem, né? Sempre tem. Mas escolheu fazer o caminho de acreditar. Eu costumo dizer que tudo passa pelo começar. A gente não chega a 10K ou a 100K sem passar pelos 50, e nem tão pouco chega nos 50 sem passar pelos 10K. E os 10K começam num passo só. Eu vou assistir o treinamento. Não, eu quero entender como é que funciona mais. Eu tenho interesse real de gerar uma renda maior do que a minha principal hoje. Eu quero triplicar o meu resultado que eu tenho financeiro. Então, esse cara que quer mesmo, a gente tem as ferramentas. O mundo tem as ferramentas. Não é só a gente, não. Tem muitas outras portas possíveis para se empreender aí fora, tá? Sim. O que falta, às vezes, é um posicionamento de quem está ouvindo a proposta. Então, você que está nos ouvindo aí, depende de um posicionamento que o Marquinho tomou dele e está colhendo os frutos de um posicionamento novo, resultado novo. Exatamente. É que na história lá do cara que o helicóptero cai no mar, né? Já ouviu essa história do helicóptero? Não. É bem simples, rápido. O cara cai, o helicóptero cai e tal, e ele, pô, meu Deus do céu, e agora? Vou morrer aqui no alto mar? E o cara chega e fala assim, não, meu Deus, me manda alguma coisa pra me salvar, como o senhor tem que vir me salvar. E aí passa uma canoa, moço, tá precisando de ajuda? Não, Deus vai me salvar. Aí passa de novo outro lá, um navio, não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco vem um outro helicóptero, tá precisando de ajuda? Não, Deus vai me salvar, Deus vai mandar alguém aqui. Resumo da história. Aí o cara morre, chega lá no céu e pergunta pra Deus, mas vem cá, poxa, o senhor não foi me salvar? Bom, Ele, abri 3 portas, eu te mandei 3 pessoas pra te salvar. Mandei helicóptero, mandei navio, mandei canoa. Isso. Aí a mesma coisa é a vida financeira. Às vezes a pessoa só tá procurando uma oportunidade. Boa. E pede pra Deus, me dá uma oportunidade de seguir um caminho, eu tô precisando mudar de vida, eu tô precisando fazer algo diferente. Deus está gritando no e teu Deus ouvido. está dando um caminho, seja Totalbem, através de um podcast. Está gritando no teu ouvido. seja através de uma outra situação que apareceu, como você falou, tem outros caminhos, né? Mas tem outros, é só você realmente se dedicar e se aprimorar. Deus está abrindo todas as portas e ele não... Só que ele está indeciso, ele está dando desculpa, como você falou. O tempo todo, desculpa para lá, desculpa para cá, e ele não foca em nada. E acaba, o tempo vai passando, daqui a pouco quando passa a vida, morre e vai reclamar com Deus. E Deus, ele te deu 2 braços, 2 pernas, sabedoria, inteligência, principalmente para quem está ouvindo o podcast agora, para você focar, seguir e vir com a gente. E Né? vir com a gente. O nosso projeto, Nesse inclusive, ele chama Empreenda Você, né? Ele tem várias possibilidades de serviços e produtos, etc. Passa por um treinamento, passa por conhecer, passa por se sentir seguro. Esses dias eu ouvi na internet, a gente acho que 99% das coisas que a gente ouve é na internet, né? E o cara falava que o medo, ele é superado pela preparação. A gente fica inseguro porque não se sente preparado. Se você está pronto para alguma coisa, como você ficava sentado lá no banquinho do táxi, e lendo, estudando e aprendendo, quando você saiu para falar, você perdeu o medo. Você não perdeu o medo, você trocou medo por segurança de conhecimento. Então, no Empreenda Você, a pessoa interessada, ela tem acesso a todo o material de treinamento necessário
para espantar todo tipo de medo e começar um futuro novo, com possibilidade de ganhos novos, diferentes. Exatamente. Preparado, sem essa insegurança, sem esse medo total. O medo tem que ser de antes de começar. Depois de começar, nós vamos trabalhar esse medo em você te preparando. Uma coisa interessante que, não sei se ele falou nisso, mas ele já trabalhou com venda? Já. Antes de trabalhar com... Mexia com sofá, quem mexe com sofá, empreendedorismo, tudo é serviço, né? Exatamente. Quando meu pai se separaram, né, lá atrás, então desde pequenininho eu sempre trabalhei muito nesse sentido, né? Então ali com 11 anos, eu comecei, parece que não, né, mas para ajudar minha mãe na época, eu já catei latinha no meio da rua para poder ajudar minha mãe a comprar um gás de uma época. A gente catou latinha, eu e meu amigo César. A gente catou latinha, depois a gente vendeu picolé, isso quando eu fui morar em Niterói, né? Minha mãe passou por dificuldades. Aí depois a gente comprou uma caixinha de papelão, começamos a vender picolé na Praia de Caraí, quando era limpa a Praia de Caraí lá em Niterói. E aí aí acabou que... Aí aprendi a forrar sofá com o seu Paulinho, porque a gente passava, os picolé que ficavam faltando, para acabar na praia ficou faltando, a gente sempre passava na estofaria. E aí passava lá e vendia. Aí tem um belo dia, ele chega, vem cá, vocês estão indo para picolé, por que vocês não aprendem uma profissão? Não quer aprender uma profissão aqui? Quando vocês saem da escola, vem para cá, de vez de vender picolé? Você vê que a oportunidade acha quem está procurando. Exatamente. Ele estava se mexendo e alguém olhou e falou assim, cara, você não quer, em vez de fazer isso aí, fazer aquilo ali, não? É isso aí. Aí a gente olhou um pra cara do outro, deve ser legal, então vamos embora, como é que começa? Começa amanhã, vem pra cá, vem vender picolé, eu vou pagar um valor X. O que vocês ganham no picolé? Tanto. Eu vou pagar o mesmo que vocês ganham no picolé, só que eu vou ensinar vocês primeiro a desforrar sofá. Vocês vão prestar atenção como desforra, para aprender depois a forrar. E aí a gente começou assim, ficamos lá um ano, aprendi a forrar, com meus 12, 13 anos você já saí e o César? Dali. Eu e o César, um amigo meu. Parceiro, boa, de aí, empreendedorismo, primeiro parceiro. Com 13 anos já aprendi a forrar sofá e sabia forrar sofá, comecei a ganhar por peça forrada, saía da escola e ia para lá para poder forrar sofá, fazer as coisas. Aí, para resumir, acabou que a minha mãe também aprendeu a forrar, essa que é a verdade, acabou que ela virou também, aprendeu a forrar sofá, antigamente ela era costureira, então foi um pulo para ela aprender a forrar sofá. Aí acabamos que montamos nosso próprio negócio na época, né, eu e minha mãe, isso nos ajudou muito. Depois disso, a gente já trabalhei como dono de bar, mercearia. Você vê como você falou, para resumir a tua história, não é muito diferente da dele. Para resumir isso. Para resumir, quando a gente começa a contar histórias, é para criar empatias de vida, no qual a pessoa consiga se ver na mesma situação do outro. Você não tem um preparo, você não precisou ter um preparo, estudar nos Estados Unidos, empreendedorismo, para ter veia de empreendedor. Veia de empreendedor não se aprende, se quer. Eu até digo, ainda que você não tenha, mas se você quer ter, dá para te contaminar com isso. Dá para contaminar teu coração com a vida do empreendedorismo, que é uma vida sem limites, no sentido de que ninguém vai dizer para você quanto que você ganha, qual é o teu limite, qual é o teu teto. Isso tudo você não vive uma vida quase limitada. Uma vida aventureira. Né, não te limita. Exato. Eu não consigo viver mais num caixote, que alguém diga para mim, cara, você vai ganhar esse ano todo isso aqui, mas não mais do que isso, tá? Não, a gente tem que estar buscando alguma coisa que possa gerar um resultado diferente. Exatamente. Foi a minha vida toda. Então, trabalhei um pouco de vendas, trabalhei até em projetos de marketing multinível, não vou falar o nome da empresa aqui. Para não fazer propaganda para os outros? Aí acabou, para não fazer propaganda, sem nenhuma permuta, sem nada, então deixa quieto. Se quiser, na próxima. Na próxima, a gente estamos aí. Mas acabou que isso tudo, de uma forma ou de outra, acabou nos ajudando, a escola da vida, né? Mas Sim. Por quê? Porque, como você falou, a gente se mexeu, a gente procurou. Então, as coisas foram acontecendo. Deus foi abençoando, porque muita gente fala, Deus não ajuda. Deus ajuda quem procura. Sim. Independente de religião, independente de quem está nos ouvidos, seja católico, seja espírita, seja evangélico, Deus ajuda quem se move, quem busca, quem procura. Então, quem procura acha. As coisas, Deus ele capacita aqueles que querem ser capacitados. Não, e Deus nos ajuda nas conexões. Isso. Ele nos apresenta pessoas e oportunidades. Mas a postura diante das oportunidades somos nós que temos que tomar. Com certeza. Então, por exemplo, como é que eu cheguei até você? Eu cheguei até você porque você, através do Alexandre, isso. Da Cimetaerge, ok? A coisa foi ligando a outra. Com pouco tempo de amizade, a gente já viu que dava liga, que dava para trabalhar junto. E através dessa parceria com a Cimetaerge, com a Total Táxi e com você, nós conseguimos hoje, em pouquíssimo tempo,
usar a sua vida como exemplo. Não tem só você, nós temos outros consultores no time, mas realmente o seu é o resultado, nesse 1 ano e 3 meses, o melhor resultado que a gente teve, não é isso? Foi, exatamente. Existem outros parecidos, mas o seu foi o maior. Outros que estão chegando. Mas o seu foi o maior. E agora que a gente decidiu abrir esse projeto para outras pessoas também. Até então estava bem fechado no nosso grupo. Eu quero te agradecer muito, porque o tanto que a gente está aprendendo com você aqui é lição de vida. Sim, e lição de vida, só contando vida que dá para dar lição. É verdade. Não dá para contar história, tem que contar fato, fatos ocorridos, Com certeza. Histórias vividas. Abrindo um pedacinho só para poder falar, como você falou, tudo que é novo às vezes assusta e o medo acaba impedindo da pessoa se preparar. Até o nosso projeto da Coptaerg, onde que é a primeira cooperativa de tecnologia voltada para o segmento táxi, né? Onde o taxista vai ser dono da marca táxi.com, né? Inclusive o aplicativo de passageiro já está no Android, né? E o taxista que quiser é só clicar coptaerg.com no site, ele vai visitar lá o nosso site, né? Ele já consegue fazer isso hoje? Já, consegue se cadastrar pelo site, né? E fazer parte da nossa família. Ele vai pagar uma taxa de adesão apenas de R$10 para fazer parte do nosso time. Lembrando, né? que é visão de dono. Visão de dono, ele vai estar pagando ali um valor Ele não X. está pagando, é mais barato do que ele fingir que está aceitando de graça através de um aplicativo. Exatamente. Que é pago por corrida. Exatamente. Então ele vai estar ali empreendendo junto conosco. A gente convida os taxistas a empreender junto conosco para que a gente possa ter uma segunda ponte. Hoje a gente tem a ponte da prefeitura, que é o Táxi.Rio, e a gente vai ter a segunda ponte, que é o táxi.com, porque se deu livre guarda, acontecer um probleminha do lado de lá, quebrar essa ponte, a gente tem uma outra ponte para passar. A gente não fica à mercê só de uma ponte. Então a gente precisa construir uma segunda ponte. Eu costumo dizer que o táxi.com é o co-irmão do táxi.rio, né? Então, muitos taxistas, a nossa proposta é que o taxista continue usando o táxi.rio, continue usando os aplicativos que ele já usa, continue trabalhando na sua cooperativa, na sua associação, mas o nosso projeto é um projeto associativo democrático, onde a gente convida todos os taxistas a fazerem parte, seja taxista independente do rolê, como a gente chama, taxista de associação ou taxista de cooperativa. Todos podem empreender junto conosco, porque nós somos a primeira cooperativa estadual de tecnologia voltada para o segmento táxi. Então, um projeto primeiro em nível estadual, o aplicativo Parabéns pelo projeto, viu? E graças também, que a gente está conseguindo também desenvolver esse projeto, graças exatamente também, obviamente, a base, né, de sustentabilidade que hoje a Total Bem também nos ajuda, né, dentro do projeto. Sim, porque você quer dizer que, na verdade, conforme você vai empreendendo, você vai tendo recurso para empreender mais. Porque, só para você entender, a gente está nesse projeto, começou em 2019, só que aí veio a pandemia e a gente não conseguiu desenvolver o projeto. Eu estou há 5 anos como presidente da Coptaerg. Eu não recebo o prolabore da Coptaerg. Não é um projeto em si, é uma causa. É uma causa no sentido do taxista ser dono da marca. Eu acho que é um dos legados que eu quero deixar para a categoria. Se vai acontecer ou não, eu acredito que sim. Sim. Mas é um legado que eu quero deixar para a categoria, que ela tenha um aplicativo que seja dela, num ambiente associativo democrático, onde ela tem voz, onde em assembleias virtuais ela decide qual vai ser o futuro do aplicativo. Hoje o aplicativo já tem muita coisa que a categoria quer, que é o QTI aberto, que é corrida com voucher eletrônica, onde o cliente cadastra o cartão, então já tem tudo. Só depende da gente ter taxistas, para que a gente possa fazer mais a publicidade do táxi.com para impedir de queimar corridas, porque se a gente ficar queimando corrida, acaba sendo ruim para a marca táxi.com. Então, o nosso objetivo hoje, então, como eu não recebo prolabore, então, basicamente, hoje o que eu ganho trabalhando no meu táxi e paralelo ao que eu ganho também hoje na Total Bem, como vocês sabem, é o que me dá condições hoje de continuar desenvolvendo esse projeto. Então, tudo acaba unindo, acaba convergindo para que a gente possa empreender e continuar. Foi o que eu disse, não é só dinheiro, é possibilidade. Possibilidade. Então, táxi.com é uma possibilidade para a nossa categoria também empreender junto conosco e a gente se tornar independente de qualquer outro aplicativo. Então, faço um convite a você, taxista, coptaerg.com, entra no nosso site, conheça o nosso projeto. Se cadastra já. Se cadastra. Você tem o meu telefone, sabe disso, né? Então, pode entrar em contato comigo no meu privado, a maioria pela rede social, Facebook, é fácil de me achar, bota lá Marco Robocop. E pode, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu estou à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha. É isso. Parabéns pelo projeto, viu? Grande iniciativa. E eu agradeço também mais uma vez aqui o convite. Trajetória, né? Convite feito. Sucesso do dia para noite que ele fez, né? De 20 anos. Sim. Tudo a gente. Mas a coisa vem sendo preparada há muito tempo. A gente só vê quando o prédio surge
por cima do tapume, mas a gente não vê o que está sendo construído lá na base. Tudo que está sendo plantado, Tudo que está sendo plantado. Então, uma hora vai germinar, não tem jeito. Eu que agradeço aqui o convite que vocês fizeram para a gente estar aqui hoje, as portas, né, que se abriram aqui já, não só a você, Carlos, mas obviamente a você que dá esse suporte. Mas eu quero agradecer a toda a equipe da Total Bem, os meninos, as meninas do suporte, a todo mundo do trabalho que nos dá condições da gente desenvolver esse projeto. Então, meu muito obrigado a toda a família da Total Bem e a vocês pelo convite da gente aqui estar passando um pouquinho da nossa história. Eu espero que a gente possa ter plantado essa semente no coração de quem está nos ouvindo para que possa empreender junto conosco ou até mesmo em alguma outra situação da vida, né? É isso que é mais importante. Eu agradeço também a você, agradeço ao Alexandre, Oliviero, grandes amigos e parceiros. Esse projeto é um projeto que tem tudo para continuar fazendo outras histórias de sucesso como a sua. Com certeza. Parabéns. Fechado. Terminamos então aqui mais um episódio do podcast Verdade Tem Boca com Marco Robocop.